A palavra do Senhor diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu gostaria que a igreja lesse comigo o versículo de número 3. 1, 2, 3. O fogo arderá mais uma vez. Amém, queridos? Hoje nós estamos participando de um culto de ceia. E é um culto que nós tiramos para pensar em nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele deixa registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. E orando a Deus, durante essa semana, uma situação me levou a eu observei uma situação, e dentro dessa situação, eu vi um fogo se queimando. Eu vi o processo, e o Senhor colocou no meu coração esse texto, para que nós pudéssemos estar compartilhando com vocês. Eu vou estar pregando hoje uma metáfora, para que você entenda a questão do fogo, a questão da lenha, a forma, a necessidade, e o porquê. Nessa metáfora eu quero colocar a igreja, eu, você, como se fôssemos a lenha. E nós vamos entender aquilo que Jesus quer para a sua igreja. Eu sempre digo que sozinho eu não faço nada, sozinho você não faz nada. Ninguém vai conseguir fazer algo no reino de Deus dentro do individualismo, porque dentro da igreja todo mundo precisa um do outro. Então nós vamos entender, irmãos, esse texto que nós lemos, e eu vou focar sobre o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. E nós vamos entender a necessidade de termos este altar continuamente sendo renovado. E eu vou trazer um tema para essa mensagem: o poder da proximidade. Não deixe o fogo apagar. Repita comigo: o poder da proximidade. Não deixe o fogo apagar. Então nós vamos compreender, irmãos, dentro de alguns minutos, a natureza da lenha. Qual que é o potencial que a lenha tem. E aí eu já vou dizer para você que eu, você, cada um de nós, do mais pequeno até o mais velho, cada um de nós temos potencial. Repita comigo: eu tenho potencial. Tem gente que falou bem baixinho.
Tem pessoa que não acredita, às vezes, nele mesmo. Mas eu vim aqui declarar para você uma palavra profética, direcionada de Deus ao teu coração, que você tem um grande potencial. E é isso que nós vamos explorar aqui nesta noite. O potencial que eu tenho, que você tem, e que juntos, poderemos fazer uma grande fogueira. Mas dentro desse potencial nós vamos entender, irmãos, que a lenha, e aí entenda, compreenda, como eu já disse, que é uma metáfora, mas vamos compreender que a lenha aqui sou eu, a lenha aqui é você, é nós, cada um de nós somos uma lenha. Quem faz churrasco, quem já trabalhou na roça sabe disso. Quando você mexe com a lenha, você vai ao fogo, e ali tem lenha pequena, lenha grande, lenha maior, lenha menor, lenha torta, lenha reta, não é verdade? Compra um saco de carvão. Quando você pega aquele carvão, né? Vamos falar de lenha, mas imagine que aquele carvão um dia foi uma lenha, mas ali, após o processo, agora ele vira um carvão. E ao ser quebrado, quem aqui nunca comprou um pacote de carvão e ficou com raiva? Porque você queria que o carvão viesse grande. Você quer os melhores carvão. Sim ou não? Os irmãos, principalmente os homens aí. Não é verdade? Quando nós queremos fazer um churrasco, você compra um pacote de carvão, você vai lá, você nem sabe o que tem dentro do pacote, mas você apalpa ali o pacote, né? Dá aquela palpada no pacote. Esse aqui tá bom, tem uns pedaços grandes, mas você não sabe o que tem lá dentro. E aí quando você abre o pacote, às vezes tem pedaços de carvão, mas um dia esses pedaços também foram lenha. Eu quero chamar a tua atenção para você não perder a linha de raciocínio. Entenda, irmãos, que como lenha, cada um de nós temos um potencial, e esse potencial, ele precisa ser explorado. Por quem, pastor? Pelo Espírito Santo de Deus. Você sozinho, você não faz nada. Eu sozinho, eu não faço nada. E não adianta querermos lutar sozinho, nós não vamos fazer nada. A lenha por si só, ela tem um grande potencial de gerar calor, de ter um momento de luz. Ela tem vida própria. Você tem decisões próprias. Você tem decisão de se aproximar e de desaproximar. Você tem decisão de abraçar e de desabraçar. Você tem a decisão de amar e de parar de amar. É a decisão da lenha, é a decisão do homem, é a decisão da mulher. Nós temos esse potencial que Deus, quando nos fez, já deixou isso para nós. Mas uma coisa que a lenha não pode fazer é gerar fogo. Vou repetir. A lenha, ela tem um potencial para tantas coisas, mas a lenha não tem potencial para gerar fogo. Porque fogo, quem gera é o Espírito Santo de Deus. Então você pode tudo, mas você não pode gerar fogo. Você aproxima, você desaproxima, você abraça, você deixa de abraçar, você ama, você não ama mais, você perdoa, você deixa de perdoar, você fala, você se cala, você chora, você sorri, você se frustra, você tem grandes potenciais, mas nenhum de nós temos condições de gerar fogo. Somente o Espírito Santo de Deus que pode gerar fogo.
João 15, versículo 5. Foi feita a leitura inicial aqui nesse livro, mas coloca aí, João 15, versículo 15. Olha aqui a palavra de Deus diz, para que você entenda, irmãos, a necessidade de podermos ser lenha e estarmos na presença do Senhor. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. A pergunta que eu faço aqui antes de eu continuar: tem amigos de Deus aqui presente? Glória a Deus, foi bem baixinho. Foi pouca gente que levantou a mão. E ele está vendo tudo isso. Eu vim na autoridade de Deus. E vou fazer de novo a pergunta. Talvez você não entendeu. A pergunta que eu estou fazendo a vocês: tem amigo de Deus aqui nesta noite? Amigo sabe quem é amigo. Deus está falando com alguém aqui. Amigo sabe quem é amigo. Eu não preciso dizer que fulano é meu amigo, que ciclano é meu amigo, porque ele sabe que as minhas ações, as minhas atitudes nunca vão decepcioná-los. Mas a pergunta de Deus é, nesta noite: tem amigos de Deus aqui reunidos? Porque se tiver amigo de Deus, Ele vai fazer os seus mistérios ser conhecido por cada um de nós. Deus quer se revelar a cada um de nós, mas tem que ter uma amizade com Ele. A pergunta que eu faço para você é: quantas vezes essa semana você falou com Ele? Examine-se o homem a si mesmo. Mas a pergunta do Espírito Santo é: quantas vezes você falou comigo essa semana, amigo? Amigo que é amigo não despreza o amigo. Amigo que é amigo sabe quando o amigo está triste. O amigo que é amigo sabe quando o amigo precisa de ajuda. O amigo que é amigo sabe quando o amigo está passando por dificuldade. O amigo não precisa ligar, o amigo não precisa mandar mensagem, só de olhar, só de observar, só de ver as atitudes. O amigo sabe: o meu amigo está precisando de ajuda. E o Espírito Santo passeia aqui nessa noite, aqui, ó, sobre esse altar. O Espírito Santo passeia aqui nesse altar, porque eu sinto a presença dele aqui nesse altar. Erebeca shuri calabassuri andarácia. Eleido ria naraba calabachaya. Eu já não vou chamar mais vocês de servo. Arauco churiácia. Mas eu quero vos chamar de amigo. Porque tudo quanto eu ouvir do meu Pai, vos tenho feito conhecer a vocês. Você tem que ter intimidade com Deus, para que quando você abrir a sua boca, o inferno tema. Você tem que ter intimidade com Deus, para quando você se dirigir na sua casa, na sua família, na empresa, aonde você está, o inimigo trema. Ali tem um amigo de Deus, e se ele abrir a boca, Sharamaya chori kalabadaraya.
Pode dar glória a Deus, pode dar aleluias. Fica preocupado não, que não me atrapalha isso não, viu? Só vai me atrapalhar se você ficar aí conversando, se você estiver distraído. Mas se você estiver dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas estranhas, não me atrapalha, fica tranquila. Estamos na mesma sintonia, estamos diante do mesmo amigo. Amaya shurikanda lamandara. Nós precisamos estar próximo deste amigo. E o que ele quer revelar a nós é porque ele confia no amigo. Você já confidenciou algo para um grande amigo, uma grande amiga? Sim ou não? E quando você confidencia algo para um amigo, uma amiga, que você acredita mesmo, você está dizendo: eu estou abrindo meu coração. Isso ninguém sabe, eu estou falando para você porque você é meu amigo, você é minha amiga. Esse final de semana eu estive, como eu já disse aos irmãos, na cidade de Timbó. Um nome esquisito, né, irmãos? Timbó, lá em Santa Catarina. O que significa Timbó? Timbó é uma raiz de uma árvore, né? É uma raiz de uma árvore, e aí deram o nome de Timbó. Eu estive na cidade de Timbó. Estava ali representando a nossa convenção. Estava na casa do pastor, conversando com o pastor Tiago, a missionária Sol, né? Aí chama ela de Sol, o nome dela é Soleane, mas a gente carinhosamente conhecemos ela como missionária Sol. E ali eu recebi esse convite desde o ano passado para estar lá. E a gente se prepara, a gente lê, a gente busca. Pastor, o senhor vai estar comigo aqui no sábado em Timbó, e o senhor prega na cidade de Rodeio no domingo, lá na congregação. Eu falei amém. E nós estávamos ali na cidade de Rodeio, na inauguração daquela igreja. A igreja estava cheinha, lotada, não cabia mais de gente, muita gente não crente. E eu estava ali no cantinho meu adorando a Deus, uma unção de Deus sobre aquele ambiente, uma igreja fervorosa, adoradora. E eu estava ali, e foi dada a oportunidade para uma cantora cantar o hino, e ela ministrou o primeiro hino. E no término do primeiro hino, antes de ela cantar o segundo hino, ela ministrou uma palavra para quem estava ali. E eu estava de olho fechado no meu canto. Eu estava ali adorando ao Senhor, porque o meu amigo estava presente ali, e eu estava em comunhão com ele. Eu estava de olho fechado, eu estava dizendo: glória a Deus, como tu és maravilhoso. E a cantora estava ministrando para a igreja. Enquanto ela estava ministrando para a igreja, o Espírito Santo falou ao meu coração, desse jeitinho assim, ó: eu vou falar com você hoje. Eu estava num cantinho, numa fileira de obreiros, e de olho fechado eu estava, e de olho fechado eu continuei. E aquela irmã, ela começou a ministrar, sem cantar ainda, ministrando, e eu ouvi nítido a voz do Espírito Santo falando assim: eu vou falar com você hoje. E eu disse assim: impossível. Eu disse assim: impossível. Ela está ministrando, ela vai cantar. Quem é você? Quem é você para dizer que Deus não vai falar com você? Quem sou eu para discordar daquilo que Deus está falando comigo? Eu ouvi a voz dele, mas eu disse: impossível, ela está ministrando. E ela começou a cantar aquele hino que todo mundo conhece: eu navegarei no oceano do Espírito,
e ali adorarei ao Deus que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce, oh, Rabacalabadarás. Pode segurar. E a irmã começou a cantar. E eu de pé, continuei adorando. Questionei que não ouviria e que nem haveria possibilidade de Deus falar comigo ali naquele momento. Mas de repente, fica de pé por gentileza, pastor Jefferson. Fica de pé, fica de olho fechado e põe a mão assim, ó. Põe a mão assim. Eu estava desse jeito. Mas de repente, irmãos, eu senti a mão de alguém que tocou em mim assim. E disse assim: ei filho, pode sentar. Quem disse que eu não iria falar com você? Deus usou uma irmã que eu nem sei quem era, que estava lá no fundo, eu não sei, eu não abri meus olhos. Mas ele veio ao meu ouvido e disse: quem disse que eu não iria falar com você? Foi eu que te trouxe aqui. Você nem imaginaria estar neste lugar, filho. E eu dizia para minha esposa: eu nunca imaginaria estar em Timbó, uma cidade de 50 mil habitantes, uma cidade rica. Eu nunca imaginaria estar lá. Mas Ele, que é meu amigo, que é teu amigo, conhece a cada um de nós. E Ele disse ao meu coração: eu te trouxe a este lugar. Você pensou que veio para falar de mim? Vai falar. Mas primeiro eu vou ministrar ao teu coração, filho. Eu estou dizendo de amigo. E Deus falou muitas coisas comigo naquele momento. Porque muitas vezes nós desacreditamos quem é o nosso amigo. Muitas vezes nós colocamos em xeque quem é o nosso amigo. E eu estou pregando nesta noite para lenha. Estou pregando para pessoas que não podem ficar longe do fogo. Estou pregando para pessoas que não podem ficar longe do Espírito Santo de Deus. Cada vez que você fica longe do fogo, você se esfria, você é apenas uma madeira. Você é apenas uma lenha que vai perder calor, vai perder tudo, não vai conseguir chegar no fogo. Estou pregando para a lenha aqui nesta noite, que Deus está dizendo: chega mais próximo, ajuda mais próximo. Ah, mandará, mas pastor, eu não quero. Ah, pastor, eu não posso. Ah, não tem problema. Quando o fogo do Espírito Santo de Deus vir sobre a igreja, ele vai queimar todos que estão juntos. Todos os que estão juntos. Todos os que estão juntos. Uma lenha, irmãos, que fica longe do braseiro, ela vai se tornar cinza. E dentro do processo que tinha quem trabalhava no altar, porque lá no altar o fogo não podia apagar-se. Todo dia o sacerdote pela manhã, ele tinha que trocar ou abastecer, colocar lenhas novas. Mas não é somente colocar lenha. As cinzas que estavam ali precisavam ser tiradas. Aleluia. Entenda que o serviço para Deus tem que ser bem feito.
O serviço para Deus não é de qualquer maneira. Estou falando com lenha aqui nesta noite. Não eu, mas a voz de Deus na minha boca. A palavra do Senhor diz para vidas aqui nesta noite: quer lenha no altar, quer que o fogo continue aceso, tira a cinza. Cinza não tem motivo de ficar junto com a lenha. A lenha queima, mas a cinza é jogada fora. Hoje é um dia de ceia e Deus colocou essa palavra no meu coração, mas eu perguntei: mas Senhor, hoje é ceia. E o Senhor diz: você vai pregar aquilo que eu quero para o meu povo. Eu estava com outra mensagem: Senhor, eu queria pregar essa. E Senhor, você vai pregar isso que eu estou te mandando. Todo dia pela manhã o sacerdote chegava e ele precisava fazer a limpeza. Tirava toda a lenha, a cinza, aliás, tirava toda aquela cinza queimada, porque cinza não serve para nada mais. Cinza a lenha depois de queimada não serve para mais nada. Tira-se a cinza, joga fora. O que precisa e mantém o fogo é lenha nova. Não pegou, né? Não pegou, né? O que mantém o fogo no altar é lenha nova. O que mantém o fogo no altar são pessoas. Quanto mais distante você estiver do fogo, menos calor você tem. E a possibilidade de você ficar sozinho, a possibilidade de você não ter mais alguém perto de você é grande. Já viu fogo? Às vezes nós fazemos fogo ali, colocamos no meio ou nos cantinhos, mas a ideia é de colocar o fogo ali, e o fogo ele vai se espalhando, ele vai pegando quem está por perto. Às vezes vai demorar um pouco, mas o fogo vai chegar onde você está. Você não pode estar distante. Pastor, eu estou ali, eu estou na igreja. Esteja na casa de Deus. Deus não quer ver pessoas longe, Deus quer ver pessoas perto. Eu estou dizendo que muitas vezes o fogo demora para chegar, porque quando você faz uma fogueira, quando você acende ali o fogo, ele vai começando, e ele vai criando o corpo, mas ele vai expandindo. Aí tem uma brasinha lá embaixo. Fica tranquilo, aquela brasa vai pegar fogo também, aquela lenha vai pegar fogo. Eu estou dizendo que Deus te pega onde você está. Deus te pega onde você está, crente. Deus te pega onde você está, obreiro. Obreiros, Deus te pega onde você está. Ah, pastor, parece lá no cantinho, parece que ninguém me vê. Não, esteja na presença de Deus, esteja na casa de Deus, porque aqui na casa de Deus o fogo pega. Pode demorar um pouco, pode demorar alguns dias, mas daqui a um tempo você vai ser cheio do fogo de Deus na sua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus diz. Glória a Deus. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa mútua congregação. Vou repetir de novo. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestai-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Quem é que está voltando, irmãos? Eu já ouvi aqui, Jesus. Quem é que está voltando, mocidade? Quem é que está voltando, irmãs? Quem é que está voltando, meus companheiros? Jesus vem à porta. Nós não podemos de falar, nós não podemos deixar de admoestar, nós não podemos deixar de ensinar, nós não podemos deixar de cobrar. Queira quem queira, goste quem não goste, nós devemos falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Fora
de tempo e em tempo também oportuno. Fale, pregue, anuncie, porque Jesus está voltando. Lama cai achurianda labas. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. E eu estou correndo aqui, irmãos, por causa do horário. Mas eu faço uma pergunta para você nesta noite. Aonde você tem colocado a sua vida? Aonde você tem colocado a sua vida? Entre tudo aquilo que você tem, entre tudo aquilo que nós temos, a pergunta que eu vou fazer para você nessa noite é: Deus, Ele está em qual grau de prioridade na sua vida? Eu perguntei aqui quem era amigo, e muita gente disse: eu sou. Mas a pergunta agora é: qual é o grau de prioridade que o seu amigo tem na sua vida? Pergunta para a igreja nessa noite. Pergunta é para os obreiros, pergunta é para os músicos, a pergunta é para o pastor. Aonde nós temos colocado Deus? Dentro da nossa prioridade de vida, aonde fica Deus? Estou falando de amigo. Porque quando eu vou fazer um churrasco, quando eu vou fazer alguma coisa, a primeira pessoa que vem na minha mente é quem não fala comigo, é quem não me dá atenção, é quem nunca liga para mim, é quem nunca me visita. Mas quando eu vou fazer um almoço, quando eu vou fazer uma festa, os nomes que bate de primeiro é o meu amigo. Fulano pode faltar, ciclano pode faltar, mas o meu amigo não. E a pergunta dele para mim e para você, eu também me incluo nisso: qual é a prioridade de Deus na minha e na sua vida? Nós temos muitas prioridades, mas Deus faz com que eu pergunte a você isso. E isso aqui não estava no meu estudo, mas o Espírito Santo coloca o meu coração. Pergunta para a minha igreja: aonde é que eu estou dentro da prioridade de cada um deles? Que dia que é hoje? Sábado ou domingo? E domingo teve culto? Sábado teve culto? Sábado teve culto aqui nessa igreja? Sábado teve culto aqui nessa igreja? Qual que era a prioridade sua sábado? Qual que era a prioridade sua, obreiro, sábado? Mocidade, qual que é a sua prioridade? O que foi dito aqui? O pastor que estava dirigindo a igreja sábado passado, domingo passado. Qual que é a sua prioridade sábado? Estarmos aonde? Estarmos aonde? Eu não estava aqui, mas eu estava congregando. Eu não estava aqui, mas estava congregando. Sábado e domingo, segunda, terça e quarta, quinta eu descansei, mas final de semana eu estava na igreja. Mas qual é a tua prioridade diante de Deus? Quer bênção, quer porta aberta, mas não obedece, não se coloca na posição de servo, de amigo, quer resposta, quer que Deus faça, mas não se desloca do seu lugar para dizer: meu amigo, eu estarei contigo hoje. E a proposta foi: nós não teremos culto na sede, mas nós vamos estar na nossa congregação. Não vi jovens,
Não vi adolescentes, não vi obreiros, não vi liderança, não vi músicos. Qual é a tua prioridade de Deus na sua vida? Era magas. Queremos, falamos, mas quando é para colocar em prática, me desculpe, hoje eu não vou. Eu não tenho nada com o novo Bertioga. Eu não tenho nada, não tem culto hoje. Eu vou ficar em casa. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Receba essa palavra de Deus. Se Deus não for prioridade na tua vida, e uma das prioridades de Deus é obediência. Está aqui. Está aqui. Eu dizia para alguém assim, quando eu estava lá no sul, lá em Santa Catarina, eu dizia para alguém assim, para um obreiro: prega, meu irmão, porque onde eu prego, eu vejo. Quando eu prego, eu vejo que alguém entorta o nariz, entorta a cara, fecha os olhos. É normal, meu irmão. Quer ser amigo de Deus? Fale a verdade. Quer ser amigo de Deus? Sofra, seja desprezado, seja criticado, mas fale a verdade, porque ele vem vindo aí. Ele vem chegando aí. E não vamos subir se estivermos longe uns dos outros, se estivermos distante da fonte do calor, se estivermos distante da fonte que é o poder de Deus nas nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a pergunta de Deus para nós dentro da tua vida, qual é a prioridade de Deus? Aonde Ele está? A missionária Helenice, estou dizendo algo porque o Espírito Santo está mandando fazer agora. Nós estamos começando o ano, lá no fundo, está lá, nova identidade, propósito e visão. Antes de eu sair para viajar, semana passada, retrasada, a missionária Helenice me procurou e disse assim: pastor, vai ter um culto nosso aqui, e eu gostaria de convidar os jovens para cantar conosco no nosso culto, pastor. Eu falei: que bênção. Convida sim. Nós somos só um grupo. A gente fala de jovem, de irmã. A igreja é uma só. Convida, é bênção. E eu perguntei para o pastor Jefferson: jovens cantaram lá no domingo? No sábado? Cantaram, pastor? Porque os jovens não vieram. Qual é a tua prioridade? Faz quando quer? Atende o amigo quando quer? Não, amigo que é amigo, ele abre mão de todas as coisas para atender o amigo. Estou dizendo aqui de amigo. Se Jesus não for teu amigo, você está em ruínas, você está em perigo. Se queremos viver uma nova identidade, se queremos viver um propósito diferente e ter uma visão de Deus, muda a tua mente, o teu comportamento. Sabe por quê, irmãos? Só fazendo assim nós alcançaremos o reino de Deus. E eu estou dizendo isso porque eu sou o pastor da igreja, eu conheço a igreja. Agora a pergunta que eu faço é: será que Deus me conhece lá em cima? Será que Deus te conhece lá em cima? Será que se você abrir a boca para poder falar com Ele, Ele te ouve? Ou você só sabe gritar aquilo que não edifica? Eu vejo muita gente aí, presbítero, se avolumando, deslumbrando com as coisas lá de fora.
mas eu não vejo postar um hino, eu não vejo uma postagem, ó, Jesus está voltando, se prepare. Mas eu vejo pessoas se avolumando, pessoas gritando, time tal, time B, time C, mas para falar do amigo, para dar glória a Deus, para que dentro da igreja levantar a mão e dar glória a Deus, não faz. Mas quando o time faz um gol, quando o time faz isso, grita, se veste, coloca a camisa, solta rojão. E o teu amigo? E quem te dá saúde? E quem te dá, abre a porta de emprego? É lenha que está distante. Vou dizer aqui novamente: lenha que está distante, está perto de qualquer coisa, menos do fogo. O fogo não chega, o fogo não queima, o fogo não tem como consumir. Aonde está Deus dentro da nossa vida? Eu gostaria que você fosse embora para a sua casa hoje, meditando: aonde está Deus na prioridade da minha vida? Existe um grande perigo, irmãos, do isolamento. Eu vou repetir de novo. Existe um grande perigo do isolamento. Porque muitas vezes as pessoas começam a se isolar do amigo ou do fogo, e elas começam a ficar esquecidas. Aí parece que Deus não ouve mais, aí parece que Deus não faz mais. Mas Deus está dizendo assim nesta noite: eu me mantenho no mesmo lugar. E quem é que tem que chegar no fogo? E quem é que tem que se aproximar do fogo? Sou eu. Eu preciso me aproximar do fogo. Mas deixa eu te dizer algo: quando eu decido me aproximar do fogo, eu tenho certeza que o fogo vai queimar todas as impurezas da minha vida. Eu vou repetir: quando eu decido, quando você decide, porque não adianta, se você não quiser se aproximar, você vai ficar longe do fogo. Mas quando eu decido me aproximar do fogo, as minhas imperfeições, aquilo que eu não tenho controle, aquilo que eu não consigo fazer, no fogo queima tudo. Você está entendendo Deus falar conosco nesta noite? Tem pessoas, irmãos, que não querem se aproximar do fogo. Por quê, pastor? Porque ele sabe que vai queimar mais aquilo que ele mais gosta, aquilo que ela mais gosta. Não quero nem me aproximar. Deixa eu aqui onde eu estou, no meu cantinho. Está tudo tranquilo. Isso me faz bem. Eu gosto disso. E aí você vai se distanciando, isolamento. Você vai ficando longe, isolado. E quanto mais longe você vai ficando, mais distante do calor, do fogo do Espírito Santo você fica. Aí você vem para a igreja num culto de ceia, nem para abrir a boca para dizer assim, glória a Deus, você abre. Está ficando ressecado, lenha velha, está ficando lenha esquecida. Sabe aquelas lenhas que quando alguém vai pegar, essa lenha não presta não, joga para fora. Tem muitas pessoas, irmãos, dentro da casa de Deus, distante do fogo,
longe do Espírito Santo de Deus. Mas nesta noite, Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra ao meu e ao teu coração. Se aproxime do fogo. Vai doer? Vai. Vai machucar um pouco, pastor? Vai machucar. Mas tudo aquilo que Deus está falando nesta noite é para o teu bem. Vou repetir de novo. Tudo aquilo que Deus está falando conosco aqui é para o nosso bem. Se você quiser aceitar, aceita. Mas lenha longe do fogo vai secar. Não vai servir para mais nada. Por isso, irmãos, que o isolamento, eu escrevi isso aqui. O isolamento, ele é um cemitério na vida de muitas pessoas, porque ele se torna morto. Ele já não dá mais glória a Deus. Ele não vê mais a questão de não pecar. Ele peca naturalmente. Ele faz as coisas erradas naturalmente, e para ele está tudo bem, porque ele está tão longe que ele está morto. E parece aquele cemitério de pessoas mortas. Mas Deus nesta noite nos trouxe aqui para nos despertar. Há uma necessidade, igreja do Monte Líbano. Há uma necessidade urgente de nós nos aproximarmos do fogo. Levítico 6, 13, que nós fizemos a leitura, vai dizer que o fogo, ele deve ser mantido continuamente aceso no altar, e não deve apagar-se. E eu estava falando com Deus, dizendo: Senhor, não deixa este fogo apagar no meu coração, na minha alma. E esse mesmo pedido, eu sei que tem muita gente fazendo aqui, ó. Esse mesmo pedido que eu faço a Deus, eu tenho certeza que tem muitos aqui que também têm falado a Deus: Senhor, não deixa o fogo apagar no meu altar. Mas cada dia eu tenho que colocar lenha nova. Cada dia eu tenho que alimentar esta lenha, o meu altar. Cada dia eu tenho que chegar diante de Deus. Cada dia eu tenho que me aproximar mais dele. Cada dia eu tenho que reconhecer que eu sou imperfeito. A cada dia eu tenho que reconhecer que eu preciso dele. É todos os dias. Tem pessoas que chegam aqui no domingo e o altar sai daqui pegando fogo, chamas altas. Tem pessoas que saem no sábado, no domingo da igreja, e as chamas estão altas, as labaredas estão lá em cima, mas quando chega na segunda-feira, o fogo faz assim, ó. O fogo some, já não tem mais fogo. Não tem fogo na segunda, não tem fogo na terça, já não congrega mais na terça, já não vem mais ouvir o amigo falar aqui na terça, já não participa mais da escola bíblica, já não quer mais aprender da palavra de Deus, já sabe o suficiente, está bom demais aquilo que eu sei. São pessoas que no final de semana as labaredas estão lá em cima, mas quando chega no meio de semana, as labaredas desaparecem. Mas Deus está falando nesta noite comigo e com você: a chama precisa ficar acesa todos os dias. Aramaia Xalabás.
tem que ter chama na segunda, tem que ter chama na terça, tem que ter chama na quarta, tem que ter chama na quinta. E é bem verdade que às vezes durante a semana, tem momentos que durante os dias, parece que a labareda vai lá embaixo, mas o Espírito Santo vem. Tem dias que no meio da semana parece que você vai acabar o fogo e o Espírito Santo vem, não vai acabar não. Tem lenha, receba. E Ele assopra sobre as nossas vidas. Quando é quinta-feira, você está avivado, mas não é sábado ainda, não é domingo, não é festividade, não é ceia, mas eu estou alegre, eu estou contente, eu estou dando glória a Deus, porque tem fogo, e quem tem fogo glorifica, quem tem fogo se alegra, mesmo nas dificuldades. Falando que a xalabadácia. Avalie, meus irmãos, o círculo de pessoas que te rodeiam. Avalie o círculo de pessoas que te rodeiam. Quem é que está próximo de você? Quem está próximo de você está preocupado com o fogo no teu altar? Quem está perto de você está preocupado com o fogo de Deus no teu altar? Ou está jogando água gelada para apagar o teu fogo? Olha o círculo de pessoas que te acercam. Porque tem pessoas que ele não tem fogo, ele não tem Jesus na vida, ele não tem o Espírito Santo, e ele quer que você e eu ficamos também sem fogo. Mas aí eu lembro a ministração do presbítero Diego aqui, das virgens, 5 delas prudentes e 5 loucas. O ambiente era o mesmo, estavam todas no mesmo lugar, só que 5 tinha reserva. Você não pegou, né? Não pegou não, né? Vou repetir de novo. Elas estavam reunidas, todas dentro do mesmo lugar, só que 5 prudentes, elas tinham reserva. Mas dentro do mesmo ambiente tinha 5 loucas, e elas tinham azeite, mas não tinha reserva. Tem azeite? Tem azeite? A outra pergunta: e reserva? Tem reserva? Não adianta ter azeite, tem que ter reserva. Aquelas loucas que não tinham reserva dormiram todas, as que tinham e as que não tinham. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. E as que estavam com reserva acordaram as suas lamparinas. Opa, tem azeite. Mas as loucas, ao acordarem, não tem azeite, não está faltando azeite. E elas correm para quem tinha azeite e diz assim: olha, dá aí um pouco do vosso azeite, dá aí um pouco do vosso azeite. Mas as prudentes vão dizer assim: de jeito nenhum. Vai que falta para nós e vai faltar para vocês também. Vai aonde vende e compra. Porque aquilo que Deus te deu é teu. Aquilo que Deus me deu é meu. Eu pago o preço por aquilo que Deus me deu. Você tem que pagar o preço por aquilo que Deus te dá. Não reparta. Cuidado com o círculo de pessoas que você está vivendo. Cuidado com o círculo de pessoas que você está vivendo. Porque tem pessoas, irmão, que estão do teu lado, batendo nas tuas costas, dizendo que é amigo, dizendo que é amiga, mas está querendo o teu azeite, está
querendo que você fique sem azeite, mas a palavra de Deus nesta noite é: ide e comprai azeite. Deus tem azeite nesta noite para dar, para que você tenha reserva na sua vida. Fique de pé, por gentileza, meus amados irmãos. Eu vou estar terminando essa ministração. Olha aqui para mim. Volte ao braseiro. Volte ao braseiro. Seja você combustível para abastecer. Seja você alguém que leve pessoas a estar mais próximas de Deus. Que eu seja reconhecido por alguém duro. Que eu seja reconhecido como pastor duro. Que eu seja reconhecido como aquele pastor que pega pesado. Mas que eu quero que você se aproxime de Deus. É tudo que eu quero. Que eu seja reconhecido da forma que for. Mas que lembre-se que eu quero que você se aproxime de Deus. Seja reconhecida, irmã, por alguém que te chame de quadrada. Seja reconhecida por alguém que diz assim: olha que santarrona, querendo se aparecer. Seja reconhecida pelos adjetivos que quiserem, mas levem as pessoas mais próximas de Deus. Porque Deus conta comigo e Deus conta com você. Madrugada de sábado para domingo, nós estávamos ali na mesa do pastor Tiago. Já era bem tarde, quase 2 horas da manhã. Porque quando o pastor vai para a casa de outro pastor, irmão, não descansa não. Vai dormir tarde da noite, só conversando, contando bênção. E ele estava contando uma bênção. E a missionária Sol disse assim: pastor, como é difícil quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, né? E eu disse assim: é verdade. Pagamos um preço. Porque quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, às vezes nós pagamos preço. Interessante, né? Por que será? Às vezes Deus manda, nós não queremos fazer, e aí nós pagamos preço. Por quê? Porque a lenha não tem domínio próprio. A lenha não pode escolher o momento que ela quer queimar. Ela só precisa estar no ambiente certo. Mas ela não tem condição de trazer o calor, de fornecer calor. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo, pagando preço, por não fazer a obra de Deus. E aquela irmã estava visitando uma outra irmã que estava com câncer. E Deus disse à missionária Sol: vai lá e ora, porque eu vou curar. Vou repetir, talvez você não compreendeu o cenário. A mulher estava com câncer. E Deus disse à missionária Sol: vai lá, põe a tua mão e ora, porque eu vou curar. E a missionária Sol disse assim: eu não vou. Vai que isso aí é de mim mesmo. Vai que isso aí é da carne e a mulher não fica curada, eu vou passar vergonha. Não vou não. Aí Deus disse: você não vai? Tá bom, tudo bem. Hoje a menina tem 13 anos. O nome dela é Alice. A menina tem 13 anos. Mas naquela época eu acredito que ela devia ser do tamanho da Eloá. Né, Nida? Eu acredito que naquela época ela devia ser do tamanho da Eloá, que ela disse que ela era bem pequena. Aí Deus disse assim: você não vai? Então eu vou mandar o meu pequenino.
E Deus toca na vida daquela menina, e a menina vai lá e põe a mão na cabeça daquela mulher e começa a orar e diz assim: assim diz o Senhor, que você está curada. Receba neste momento a cura do câncer. Você não tem mais nada. Assim diz o Senhor. E a mulher foi o que, pastor? Curada. Deus não depende de você para fazer a obra dele. Deus não depende de mim para fazer a obra dele. Se eu não fizer, Deus coloca outro no meu lugar para fazer, mas a obra não para. Essa menina hoje está com 13 anos. E o pastor Tiago diz assim: pastor Marcos, assim que Deus usou a Alice para esse momento, as pessoas queriam que eu levasse a Alice em qualquer lugar. Ó, tem uma pessoa doente, traz a menina aqui, pastor. O pastor falou assim: não, ela ainda é uma criança. Deus usou ela apenas por um propósito. Não vamos misturar as coisas, porque senão daqui a pouco a menina está virando, né? Alguém que está sendo idolatrada. O pastor disse: não. Mas eu estava ali na cidade de Rodeio no domingo, quando eu preguei. 13 anos, pastor Tiago. E aquela menina, quem viu os vídeos, eu postei os vídeos. Se eu não postei, eu vou postar daqui uns dias. Aquela menina loirinha. Porque a cidade de Timbó, a cidade de Rodeio, ela é colonizada por alemães, né? Eu até assustei quando eu entrei na igreja lá em Timbó. Eu falei: meu Deus do céu, parece que eu estou na Alemanha aqui, né? Tudo branquinho, aquelas loiras, tudo cheio de loiro. Eu lembrei da irmã Elisandra. Eu falei: a irmã Elisandra aqui se daria bem aqui, né? Tudo descendente alemão. Mas quando chegou no domingo, irmãos, na cidade de Rodeio, aquela menina com 13 anos de idade, ela pega aquele microfone com aquela voz grossa e começa a ministrar com autoridade. Começa a ministrar para a igreja. Começa a falar. Eu falei: Jesus, como tu és lindo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu estou falando com altares aqui nesta noite que precisam ser cheios. Fecha os teus olhos, por gentileza. Eu estou pregando para altares aqui nesta noite que faz tempo que não fumega, faz tempo que não sai fumaça, faz tempo que não tem quentura do Espírito Santo de Deus. Mas nesta noite o Espírito Santo, Ele é o encarregado de colocar lenha nesse altar. Fecha os teus olhos, comece a glorificar a Deus por um instante. Comece a glorificar a Deus por um instante. Comece a glorificar a Deus por um instante. Deixa Deus colocar lenha no teu altar nesta noite. Deixa Deus visitar o teu altar nesta noite. Faz tempo que esse altar não tem caloria, mas Deus quer aquecer nesta noite com o teu fogo. Deus quer aquecer nesta noite com o Espírito Santo de Deus. Aonde tem barulho de glória, aonde tem barulho de aleluia, aonde tem alguém falando em línguas estranhas, continue adorando a Deus. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de
consegue pôr a letra aí? Eu quero ser. Eu gostaria que você cantasse, igreja. Eu gostaria que você expressasse isso. Mas do fundo do seu coração, um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero ser. Canta. Senhor amado. Tem alguém que precisa ser cheio? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Mas não demora não. Deus quer visitar o teu altar nesta noite. Deus quer colocar lenha no teu altar nessa noite. Vem para cá correndo. Vem para cá rápido. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Tem algumas vidas que vieram aqui à frente. Jesus conhece o seu coração. Irmãos, a maior sinceridade cabe a Ele. A maior necessidade de conhecer a nós é Ele que nos conhece. Eu só chego aonde eu quero. Eu posso estar dentro do mesmo ambiente, mas eu só chegarei próximo do fogo se eu quiser. Mas nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu convido a você a fechar os seus olhos. Tem pessoas que ficam tão desconectadas de Deus, irmãos. Este momento é aquele momento que você deveria estar em espírito de oração. Este momento, você que não veio, é o momento de você estar em espírito de oração, dizendo assim: Senhor, tem alguém, Senhor, que está se decidindo, Senhor, a viver uma mudança. Por isso que esse momento espiritual, irmãos, ele é muito importante na vida da igreja. Nakai churianda labacaia, anchoa churianda labácia, nikayo balabadarás. Cristo cura. Cristo cura, Cristo cura, Ele cura, Cristo cura, Cristo cura, Cristo cura, aleluia. 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 Jesus está trabalhando. Aleluia. Jesus está trabalhando. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite.
Deus te ama e manda te dizer que Ele ouve as tuas orações. Deus te ama. E quem disse que está tudo perdido? Deus te ama. Telabacácia. Te conheço por dentro e te conheço por fora. Conheço as tuas limitações, as tuas angústias. Mas hoje você está decidida a chegar perto de mim. Por isso receba o fogo do meu espírito. Eu te visito nesta noite e faço nova aquilo que tu não podes, aquilo que você tem pedido e você diz: Senhor, eu não creio que isso vai mais acontecer. Diz o Senhor dos exércitos: hoje eu faço novidade de vida na tua vida. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu estou com vontade de não ir, mas eu vou sim, eu vou lá te acompanhar. Assim diz o Senhor para ti nesta noite, homem. Eu te conheço antes de você nascer. Um dos pastores aqui perto de mim, eu te trouxe a este lugar, homem, para que você entendesse que eu sou Deus. É eu que trabalho entre linhas, é eu que afasto, é eu que tiro pessoas de perto de você. E às vezes questiona, parece que eu não tenho amigos, mas eu te trouxe aqui para dizer para ti nesta noite: eu sou o teu amigo. E você vai receber o meu abraço nesta noite. E deixe as suas tristezas, as suas mágoas em mim, porque eu faço nova todas as coisas. Dê um abraço nele. Pode abraçar, mas abraça. Isso. Abraça. É Jesus que está te abraçando nesta noite. É Jesus que está te abraçando. Renova ele, renova ele, renova ele, renova ele, renova ele. Renova, é Jesus. Sinta esse abraço. Sinta esse abraço dele na sua vida nesta noite. Aleluia. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Até quando farás prova de mim? Deus te ama. Até quando farás prova de mim, filha? Estou eu falando contigo? Deus te ama. Não é hora mais de fazer prova. É hora de se posicionar diante da minha presença. Tenho pressa, pois aquilo que tenho colocado em ti não é teu, filha. Já tenho eu respondido as tuas orações. Mas hoje eu requiro posicionamento. Vou eu ainda te levar da Calamachu e Andalaia. Vou eu ainda cumprir a Mandoreia Calamácia, aquilo que prometi na tua vida. Arabacalabachalaia. Não se desespere, porque eles estão nas minhas mãos. Xalabacandaraia. Descansa na Calamandarai. Descansa, filha. Descansa, filha, porque eu cuido.
Edecalanda rácia. E neste momento eu estou visitando lá onde eles estão. Talabacanarabassuriandalabácia. Eles estão sendo tocados pelo meu Espírito Santo, pois eu sou Deus de perto, sou Deus de longe. Calamadarahácia. Se posicione. Lamarracha é a palavra de Deus para a tua vida. Oh glória, visita, Senhor, a tua filha. Lenha, Senhor, manda lenha, fogo, 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 Senhor. Manda fogo, Senhor, sobre esse altar, Senhor. Manda fogo, Senhor, sobre esse altar, Pai. Manda fogo, Senhor, sobre esse altar. Manda fogo, Senhor, sobre esse altar. Manda fogo, Senhor, sobre esse altar. Xarabacalamandaranha. Oh, glória, 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 glória. Tem fogo sendo derramado. O Espírito Santo de Deus está visitando vidas. O Espírito Santo de Deus está fazendo algo novo. Alabacandarabachaya. Altares que estão cheios de fogo. Comece a dar glória a Deus. Altares que estão sendo visitados neste momento. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca para glorificar a Deus. Deus está trabalhando. Eu quero parar, mas eles falam: acalma, filha. Eu estou querendo parar, mas o Espírito Santo diz: eu ainda quero fazer algo. A casa é tua, Deus. A casa é tua. A casa é tua, papai. A casa é tua. O Senhor faz aquilo que o Senhor quiser. É especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você precisa acreditar. E quem é filho é herdeiro. E quem nasceu para governar, Deus até em cativeiro. Alabás. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Mas se você disser para mim que já foi vaso, está quebrado, por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir. É que o oleiro está aqui para mudar o seu. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Amém, queridos? Chegue no seu lugar dando glória a Deus, aleluia.
Eu tenho certeza que Deus visitou a tua vida, o teu altar está cheio de fogo. Glória a Deus. A igreja, por gentileza, fica de pé e abra a sua Bíblia ou acompanhe pelo Data Show. Aleluia. Antes da leitura, vamos